No ano de 1975, entre as montanhas de Minas Gerais, a fazenda Recanto das Águas era conhecida pela fartura das plantações, pelos pastos bem cuidados e pelo respeito que inspirava em toda a região. A propriedade pertencia a Gumercindo, um fazendeiro rígido, acostumado a ver todos obedecerem às suas ordens sem contestação. Muitos anos antes, um casal de empregados trabalhava ali com dedicação. Eram os pais de Dulce, que perderam a vida em um acidente quando ela ainda era criança. Sem ter mais ninguém no mundo, a menina permaneceu na fazenda por decisão de Gumercindo, mais por consideração aos antigos funcionários do que por carinho. Foi criada pela velha cozinheira da casa, Dona Amélia, que lhe ensinou não apenas as receitas, mas também a ter paciência, humildade e coragem. O tempo passou, Dona Amélia envelheceu e Dulce assumiu a cozinha da fazenda. Antes mesmo do sol nascer, ela já acendia o fogão a lenha, preparava o café fresco, assava broas de fubá e organizava as refeições para a família e para os peões. Todos gostavam dela, pois nunca lhe faltava um sorriso ou uma palavra gentil. Enquanto isso, Alberto, único filho de Gumercindo, havia passado alguns anos longe, aprendendo tudo sobre administração rural. Naquela manhã de junho, sua caminhonete cruzou a porteira da fazenda Recanto das Águas, levantando poeira pela estrada de terra. A notícia de sua volta correu rapidamente entre os funcionários. Dulce ouviu os comentários enquanto terminava de arrumar a mesa do almoço, mas continuou trabalhando como se aquilo não tivesse importância. Fazia tantos anos que não o via, que mal se lembrava do menino que costumava correr pelo terreiro. Alberto desceu da caminhonete cumprimentando um por um dos empregados, sempre com respeito. Quando entrou na cozinha para buscar um copo de água, encontrou Dulce de costas, mexendo lentamente uma panela sobre o fogão. Ela se virou apenas para entregar o copo, e os dois ficaram em silêncio por alguns segundos. Alberto teve a impressão de já conhecer aquele olhar tranquilo, mas não conseguiu lembrar de onde. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, Gumercindo apareceu na porta, chamando o filho para conhecer algumas mudanças na fazenda. Alberto saiu, mas, por algum motivo que nem ele sabia explicar, olhou para trás uma última vez, antes de fechar a porta da cozinha. Dulce também levantou os olhos por um instante e voltou ao trabalho, sem imaginar que aquele reencontro mudaria para sempre o destino dos dois. Os primeiros dias de Alberto na fazenda Recanto das Águas foram tomados pelo trabalho. Ele acompanhava os peões nas lavouras, conferia as contas com o pai e procurava conhecer novamente cada canto da propriedade. Diferente de Gumercindo, fazia questão de conversar com todos e ouvir suas opiniões. Esse jeito simples logo conquistou a confiança dos funcionários. Dulce observava tudo de longe. Sempre que ele entrava na cozinha para tomar um café ou buscar água, ela o cumprimentava com educação, mas voltava logo aos afazeres. Não queria dar motivos para comentários. Certa tarde, enquanto preparava doces de leite e biscoitos de polvilho para o café que seria servido na varanda da casa, ouviu passos se aproximando. Era Alberto. Ele encostou de leve no batente da porta e sorriu ao sentir o cheiro que saía do fogão a lenha. Disse que aquele aroma fazia lembrar a infância, quando roubava broas ainda quentes e levava bronca da antiga cozinheira. Dulce sorriu pela primeira vez na frente dele e respondeu que Dona Amélia contava essa história quase todos os dias. Alberto riu, surpreso por ela conhecer aquelas lembranças. A conversa seguiu naturalmente. Falaram da fazenda, das mudanças que o tempo trouxe e das saudades que ele sentia daquele lugar. Quando Dulce terminou de mexer o doce, pegou uma colher de pau, soprou com cuidado e estendeu para ele experimentar. Alberto provou devagar, fechou os olhos por um instante e disse que nunca tinha comido um doce tão bom. Ela abaixou a cabeça, um pouco envergonhada, e agradeceu baixinho. Enquanto lavava a colher, percebeu que ele continuava ali,
sem pressa de ir embora. O silêncio entre os dois era confortável. Parecia que nenhuma palavra era necessária. Naquele momento, Gumersindo entrou na cozinha. Seu semblante fechou ao encontrar o filho parado ao lado de Dulce. Sem dizer nada a ela, pediu que Alberto o acompanhasse até o escritório. Antes de sair, o fazendeiro lançou um olhar sério para a jovem, como se quisesse lembrá-la do lugar que ocupava naquela casa. Dulce sentiu um aperto no peito. Alberto percebeu o desconforto, mas preferiu não discutir com o pai. Ainda assim, enquanto caminhava para fora da cozinha, teve a certeza de que voltaria ali no dia seguinte, nem que fosse apenas para tomar mais um café preparado por ela. Os dias passaram, e Alberto criou o hábito de aparecer na cozinha sempre no mesmo horário da tarde. Às vezes dizia que queria apenas um café, outras inventava qualquer desculpa para entrar ali. Dulce percebia, mas fingia não notar. Enquanto preparava o café no coador de pano ou tirava uma forma de broas do forno, os dois conversavam sobre coisas simples. Alberto perguntava como ela aprendera a cozinhar tão bem, e Dulce contava histórias de Dona Amélia, que dizia que uma comida feita com carinho alimentava muito mais do que o corpo. Alberto gostava de ouvi-la falar. Havia uma calma em sua voz que fazia o dia parecer menos pesado. Numa tarde fria, ela resolveu fazer bolinhos de chuva para o café. Assim que o cheiro tomou conta da cozinha, Alberto apareceu sorrindo, como se tivesse sido chamado pelo aroma. Dulce brincou que ele parecia adivinhar quando havia doce pronto. Ele respondeu que talvez o segredo fosse outro. Sempre encontrava um bom motivo para passar por ali. Pela primeira vez, Dulce ficou sem saber o que responder. Apenas sorriu de leve e continuou polvilhando açúcar e canela sobre os bolinhos. Alberto pegou um ainda quente e queimou a ponta dos dedos. Ela riu discretamente e segurou a mão dele por um instante, soprando sobre a pequena queimadura quase por impulso. Quando percebeu o que havia feito, soltou sua mão rapidamente, envergonhada. Alberto, porém, permaneceu olhando para ela com um sorriso tranquilo, como se aquele gesto simples tivesse significado muito mais do que qualquer palavra. Naquele instante, ouviram passos se aproximando da cozinha. Era Dona Alzira, uma vizinha da fazenda que costumava visitar Gumersindo e que sonhava ver sua filha Helena casada com Alberto. Ao encontrar os dois conversando tão à vontade, lançou um olhar curioso para Dulce, cumprimentou-a com frieza e seguiu para a sala. Pouco depois, Alberto ouviu o pai comentar que Helena viria ao almoço de domingo, pois já estava na hora de o filho pensar em casamento. Aquelas palavras o incomodaram de um jeito inesperado. Pela primeira vez, ele percebeu que a ideia de escolher uma esposa por conveniência já não fazia sentido. Sem que ninguém notasse, seus pensamentos estavam voltando cada vez mais para a jovem que, naquele exato momento, permanecia na cozinha da fazenda Recanto das Águas, terminando de preparar o café da tarde, como fazia todos os dias. O almoço de domingo movimentou a fazenda Recanto das Águas desde as primeiras horas da manhã. Dulce acordou antes do amanhecer para preparar tudo com calma. Sobre o fogão a lenha, panelas fumegavam com frango ao molho pardo, feijão tropeiro, arroz recém-feito e legumes colhidos da horta. Na mesa das sobremesas, ela organizou cuidadosamente o doce de leite, a goiabada cascão com queijo e um bolo de fubá que aprendera com Dona Amélia. Quando os convidados começaram a chegar, a casa ganhou o barulho das conversas e das risadas. Entre eles estavam Dona Alzira e sua filha Helena, uma moça elegante, educada e acostumada às melhores fazendas da região. Gumersindo fez questão de colocar Helena ao lado de Alberto durante o almoço, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Alberto, por educação, conversou com a jovem, mas seu olhar escapava várias vezes em direção à porta da cozinha, onde Dulce aparecia de vez em quando apenas para verificar se faltava alguma coisa na mesa. Helena percebeu aquele interesse silencioso e não gostou nem um pouco.
Depois que o almoço terminou, os homens seguiram para a varanda para tomar café e conversar sobre negócios. Dulce levou a bandeja com a garrafa de café, as broas e os biscoitos amanteigados que havia preparado naquela manhã. Ao servir o café, os dois trocaram apenas um rápido olhar, suficiente para fazer o coração dos dois bater mais forte. Gumersindo também percebeu e imediatamente pediu que outra funcionária continuasse o serviço, dispensando Dulce da varanda. Ela abaixou a cabeça e voltou para a cozinha sem dizer uma palavra. Mais tarde, já no fim da tarde, Alberto encontrou Dulce lavando a última travessa do almoço. O movimento da casa havia diminuído e o silêncio voltava a tomar conta da cozinha. Ele se aproximou e pediu desculpas pelo comportamento do pai. Dulce sorriu com delicadeza e respondeu que não havia motivo para desculpas, pois conhecia muito bem o seu lugar naquela fazenda. Aquela frase atingiu Alberto como um golpe. Ele deu um passo à frente e disse que para ele ela nunca seria apenas uma funcionária. Dulce ergueu os olhos, surpresa, mas antes que pudesse responder, ouviram a voz firme de Gumersindo chamando o filho do lado de fora. Alberto precisou sair imediatamente, mas deixou para trás uma certeza que já não conseguia esconder nem de si mesmo. Cada dia que passava, seu coração se afastava dos planos do pai e se aproximava, de forma irreversível, da doce cozinheira da fazenda Recanto das Águas. Na semana seguinte, Alberto começou a encontrar pequenos motivos para passar mais tempo perto de Dulce. Depois de terminar o trabalho no curral ou conferir as plantações, seguia até a cozinha dizendo que precisava de um café ou de um pedaço de bolo. Os funcionários já percebiam que ele aparecia ali com frequência, mas tratavam aquilo com naturalidade. Dulce, porém, ficava cada vez mais preocupada. Sabia que os comentários poderiam chegar aos ouvidos de Gumersindo e não queria causar problemas. Numa tarde de chuva fina, enquanto o vento balançava as janelas da cozinha, ela preparava pão de queijo e um doce de abóbora com coco. Alberto entrou silenciosamente e encontrou a jovem concentrada, mexendo a panela de cobre com cuidado. Ele se ofereceu para ajudá-la a organizar a mesa do café. E Dulce riu, dizendo que nunca tinha visto um herdeiro colocar a mesa da própria fazenda. Alberto respondeu que nunca se importou com esse tipo de orgulho. Pegou os pratos, arrumou as xícaras de esmalte e colocou tudo sobre a mesa como se fizesse aquilo havia anos. Quando terminaram, sentaram-se por alguns minutos, aproveitando que a casa estava vazia. Pela primeira vez, Dulce falou sobre seus pais. Contou que ainda se lembrava do carinho deles e que às vezes sentia medo de esquecer o som de suas vozes. Alberto ouviu tudo em silêncio. Depois, segurou delicadamente a mão dela sobre a mesa e disse que os pais dela haviam sido pessoas muito queridas por todos na fazenda e que certamente se orgulhariam da mulher em quem ela havia se tornado. Dulce sentiu os olhos marejarem, mas sorriu. Naquele instante, nenhum dos dois percebeu que Gumersindo passava pelo corredor. Ao enxergar as mãos dos dois unidas, o fazendeiro permaneceu imóvel por alguns segundos. Seu rosto endureceu imediatamente. Sem entrar na cozinha, deu meia volta e foi embora, decidido a acabar com aquela aproximação antes que fosse tarde demais. Na manhã seguinte, chamou Alberto para uma conversa séria no escritório. Disse que havia marcado um jantar com a família de Dona Alzira para o sábado seguinte e deixou claro que esperava ver o filho cada vez mais próximo de Helena. Alberto respondeu com toda a calma que não pretendia se casar apenas para agradar ninguém. Gumersindo bateu a mão sobre a mesa e avisou que um herdeiro da fazenda Recanto das Águas tinha obrigações muito maiores do que seguir os próprios sentimentos. Enquanto isso, sem imaginar a conversa que acontecia no escritório, Dulce continuava preparando o almoço, completamente alheia à tempestade que começava a se formar entre pai e filho.
Os dias que antecederam o jantar foram de silêncio entre Alberto e Dulce. Não porque estivessem magoados um com o outro, mas porque ambos sentiam que alguma coisa estava mudando. Alberto evitava permanecer muito tempo na cozinha para não alimentar os comentários que já começavam a surgir entre alguns empregados. Dulce, por sua vez, fazia de tudo para manter distância. Quanto mais tentava convencer a si mesma de que aquele sentimento era impossível, mais difícil se tornava esconder a alegria quando o via atravessar o terreiro. No sábado, a fazenda Recanto das Águas recebeu novamente a família de Dona Alzira. Dulce preparou um jantar caprichado, com tudo o que Gumersindo havia pedido. Durante toda a noite, permaneceu na cozinha, ouvindo apenas o som das conversas e das risadas vindas da sala de jantar. Em certo momento, precisou levar uma travessa de sobremesa até a mesa. Ao entrar, encontrou Helena sentada ao lado de Alberto, falando sobre os planos que tinha para o futuro. Alberto respondia apenas por educação. Quando seus olhos encontraram os de Dulce por um breve instante, ela abaixou a cabeça e voltou rapidamente para a cozinha. Aquela cena foi suficiente para fazer seu coração apertar. Mais tarde, depois que os convidados foram embora, Dulce saiu para respirar um pouco no quintal da casa, perto do velho pomar. A noite estava fresca, iluminada apenas pela lua e pelas luzes fracas da varanda. Ela ouviu passos atrás de si. Era Alberto. Sem dizer uma palavra, ele parou ao seu lado. Depois de alguns segundos de silêncio, explicou que nunca havia dado esperança a Helena e que não pretendia fazê-lo. Dulce respondeu que aquilo não mudava a realidade. Disse que ele era o herdeiro da fazenda, enquanto ela era apenas a cozinheira criada entre os empregados. Alberto olhou para ela com firmeza e disse que nunca enxergou essa diferença. Para ele, o que realmente importava era o caráter de uma pessoa, e nisso, Dulce valia mais do que muita gente da alta sociedade que conhecia. As palavras tocaram profundamente o coração da jovem. Quando ela tentou se afastar, Alberto segurou delicadamente sua mão. Os dois permaneceram em silêncio, olhando um para o outro. Pela primeira vez, Alberto acariciou de leve o rosto de Dulce. Ela fechou os olhos por um instante, sentindo o coração acelerar. Mas antes que aquele momento se transformasse no primeiro beijo, ouviram a voz de Gumersindo chamando pelo filho do outro lado da varanda. Os dois se afastaram imediatamente. Gumersindo não viu a cena, mas a expressão de Alberto dizia tudo. Naquela mesma noite, o fazendeiro tomou uma decisão que poderia mudar o destino dos dois para sempre. Sem contar nada ao filho, resolveu que Dulce não permaneceria por muito mais tempo na fazenda Recanto das Águas. Na manhã seguinte, Gumersindo chamou Dulce até o escritório. Ela entrou apreensiva, enxugando as mãos no avental. O fazendeiro foi direto ao assunto. Disse que ela havia servido a fazenda Recanto das Águas com dedicação durante muitos anos e que por isso pretendia ajudá-la a conseguir trabalho na casa de uma família conhecida em outra cidade de Minas Gerais. Segundo ele, seria uma oportunidade melhor para o seu futuro. Dulce entendeu imediatamente o verdadeiro motivo daquela decisão. Com a voz baixa, respondeu apenas que faria o que fosse determinado. Ao sair do escritório, sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas fez um esforço para que ninguém percebesse. Alberto estranhou o silêncio dela durante todo o dia. Quando entrou na cozinha para tomar café, encontrou apenas as panelas no fogão e a mesa arrumada. Dulce estava diferente, evitava olhá-lo e respondia apenas o necessário. No fim da tarde, Dona Amélia, que já não trabalhava mais, mas costumava visitar a fazenda, encontrou Alberto na varanda e contou o que havia acontecido. O jovem ficou sem acreditar. Sem perder tempo, entrou no escritório do pai e perguntou se era verdade que Dulce seria mandada embora. Gumersindo confirmou com firmeza. Disse que aquela decisão era definitiva e que não permitiria que uma moça criada entre os empregados
alimentasse sonhos impossíveis ao lado do herdeiro da fazenda. Alberto, pela primeira vez na vida, enfrentou o pai sem abaixar a cabeça. Disse que Dulce nunca havia se aproveitado de sua posição e que toda a aproximação entre os dois havia partido dele. Gumersindo respondeu que justamente por isso precisava colocar um fim naquela história antes que toda a região começasse a comentar. A discussão aumentou. As vozes chegaram até o corredor e alguns empregados perceberam que algo grave estava acontecendo. Alberto saiu do escritório tomado pela indignação. Caminhou até a cozinha e encontrou Dulce terminando de guardar algumas louças. Sem pensar nas consequências, aproximou-se dela e disse que não permitiria que fosse embora. Dulce segurou suas mãos com delicadeza e pediu que ele não brigasse com o pai por sua causa. Disse que jamais seria feliz sabendo que havia separado uma família. Alberto respondeu que a única coisa capaz de destruí-lo seria vê-la partir. Pela primeira vez, sem dizer mais nenhuma palavra, ele aproximou o rosto do dela. Dulce fechou os olhos e os dois finalmente trocaram um beijo calmo, cheio de sentimento e de esperança. Nenhum dos dois percebeu que da porta entreaberta da cozinha, Gumersindo assistia àquela cena em silêncio. Naquele instante, ele compreendeu que a situação havia ido muito além de uma simples aproximação. Seu filho estava verdadeiramente apaixonado. Na manhã seguinte, a fazenda Recanto das Águas amanheceu em silêncio. Gumersindo chamou o filho para uma última conversa. Com a voz firme, disse que já sabia do beijo entre ele e Dulce e que jamais permitiria aquele casamento. Alberto, pela primeira vez, respondeu sem hesitar. Disse que respeitava o pai, mas que não abriria mão da mulher que amava. Gumersindo ficou alguns instantes em silêncio. Nunca tinha visto o filho enfrentá-lo daquela maneira. Naquele mesmo dia, Dulce começou a arrumar seus poucos pertences. Não queria ser o motivo de uma briga entre pai e filho. Enquanto dobrava suas roupas, ouviu alguém bater de leve à porta. Era Alberto. Ele entrou, aproximou-se e disse que ela não iria embora sozinha. Se fosse preciso deixar a fazenda para viver ao lado dela, ele faria isso sem pensar duas vezes. Dulce segurou suas mãos e, com os olhos marejados, respondeu que jamais aceitaria vê-lo abandonar tudo o que sua família construiu por causa dela. Enquanto conversavam, Dona Amélia apareceu na porta. A velha cozinheira, que conhecia aquela história desde o começo, resolveu contar um segredo que guardava havia muitos anos. Lembrou a Gumersindo que, quando os pais de Dulce morreram, ele havia prometido diante de todos que cuidaria da menina como se fosse parte da família, em gratidão por tudo o que aquele casal havia feito pela fazenda. Disse também que os pais de Dulce salvaram a vida de Gumersindo muitos anos antes, durante uma enchente, colocando a própria segurança em risco. Aquelas palavras fizeram o velho fazendeiro baixar a cabeça. Pela primeira vez em muitos anos, ele percebeu que estava deixando o orgulho falar mais alto que a gratidão. Naquela tarde, caminhou sozinho até a varanda da sede, onde encontrou Alberto e Dulce esperando pela decisão dele. Depois de um longo silêncio, Gumersindo respirou fundo e disse que talvez tivesse passado a vida acreditando que riqueza e sobrenome eram mais importantes que caráter. Olhou para Dulce e reconheceu que ela sempre honrou a memória dos pais com seu trabalho, sua honestidade e sua bondade. Em seguida, voltou-se para o filho e afirmou que, se aquele amor era verdadeiro, não seria ele quem impediria os dois de serem felizes. Dulce não conteve as lágrimas. Alberto abraçou o pai com emoção e, logo depois, tomou Dulce nos braços diante da varanda onde tantas vezes haviam trocado apenas olhares discretos. Alguns meses depois, a fazenda Recanto das Águas viveu um dos dias mais bonitos de sua história. Familiares, empregados e vizinhos se reuniram para celebrar o casamento dos dois na pequena capela da região.
A cozinha da fazenda, onde tudo havia começado entre um café passado no coador de pano, broas de fubá e doces preparados no fogão a lenha, foi novamente o coração da festa. Enquanto os convidados sorriam e a música enchia o terreiro, Dulce percebeu que o destino havia transformado a menina órfã, que um dia temeu não ter lugar no mundo na mulher amada, pelo homem que escolheu segui-la com o coração. E desde aquele dia, a fazenda Recanto das Águas nunca mais foi lembrada apenas por suas terras férteis, mas também pela mais bonita história de amor que aquelas montanhas de Minas Gerais já testemunharam. E você, o que achou da história de Alberto e Dulce? Conta aqui nos comentários, vou adorar saber. Se gosta de romances como este, inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias. Seu apoio, seja com um comentário, um like ou simplesmente assistindo, faz toda a diferença. Até a próxima!